Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra. Estamos há 19 dias dentro deste devocional. Eles escolheram Deus. E aí, como é que você está permitindo ser trabalhada pela palavra? Você está conseguindo rever aí as suas escolhas? É necessário. Texto bíblico, Gênesis capítulo 40, diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertence a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e a espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe ocorrer bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui não fiz nada para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Salmos de número 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Na leitura de hoje, encontramos José no fundo do poço. Ele era o filho amado de seu pai Jacó. Deus havia dado a José a promessa de quem ele se tornaria por meio de uma série de sonhos, mostrando a ele que um dia seus irmãos e pai iriam curvar-se diante dele. Deus havia aparecido para José num sonho e feito promessas a ele, exatamente como ele havia feito com Jacó, Isaque e Abraão. Desde que havia tido esse sonho, José suportou incríveis dificuldades e injustiças. Seus irmãos o traíram, jogaram-no num poço e o venderam como escravo. Ele prosperou na casa de Potifar somente para ser falsamente acusado de um crime e injustamente jogado na prisão.
E embora José tenha alcançado uma posição de autoridade na prisão, ele ainda era um prisioneiro. Com tudo que aconteceu a José, teria sido compreensível se sua fé tivesse fraquejado ou se ele pensasse que havia entendido mal a mensagem de Deus. No entanto, depois de todos esses eventos, Deus deu a José uma oportunidade de demonstrar a sua fé. A forma como os sonhos do copeiro e padeiro são contados deve lembrar os leitores de Gênesis dos sonhos que José havia tido anos antes, Gênesis 37. Não sabemos se José reconheceu essas semelhanças, mas o autor do Gênesis inclui essas conexões para nos mostrar como Deus ainda estava operando. Deus havia falado no passado com José por meio de sonhos, e ele continuaria a usar sonhos para dizer a José o que estava por vir. Os pensamentos de José não são registrados aqui, mas suas atitudes falam alto. Ao interpretar os sonhos, José demonstrou sua fé inabalável. Ele ainda acreditava que Deus falava com seu povo por meio de sonhos, e ele acreditava que Deus manteria suas promessas para ele. Deus está trabalhando em nossas vidas e situações. Ele é o Deus que vê, se importa e se move. Nós podemos ver isso na vida de José e encontrar encorajamento para as nossas próprias circunstâncias. Não importa o que estamos enfrentando, podemos demonstrar nossa fé ao continuar crendo nas promessas de Deus. Deus continuará a realizar os seus propósitos. Sua fidelidade no passado é modelo e promessa da sua fidelidade no futuro. Ele continuará a trabalhar, mesmo que estejamos no fundo do poço. Como o salmista proclama, nós podemos confiar na sua fidelidade, no seu livramento, louvando-o enquanto somos salvas. Lembre-se, queridas, não são as pessoas que nos esquecem, tá? Nada será no tempo humano, entenda isso. Tudo será no tempo certo, no tempo de Deus. Pensou se o copeiro falasse de José para o rei assim que ele voltou da prisão? O que aconteceria? Ele seria considerado apenas mais um prisioneiro tentando se dar bem. Deus falava com José em sonhos. Deus deu a José a sabedoria de interpretar sonhos. Deus deu esses sinais a José quando ele estava no presídio, enviando pessoas ali, as pessoas sonhando e ele dando a interpretação. E quando ele viu isto, ele já sinalizou: eu creio, Deus, eu creio que o Senhor falou comigo na minha adolescência. Eu continuo crendo, estou aqui, eu espero em Ti. E aí ele diz: lembre-te de mim. E quando deu a hora certa, Faraó sonhou. E aí o copeiro lembrou-se de José. E José foi chamado para interpretar o sonho. Deus continuará sinalizando a você que foi Ele quem falou. Agora a pergunta é: você dará resposta como José fez, crendo no que Deus falou? Faça como salmista em seu salmo. A sua oração é perguntando a Deus até quando, se Deus não vai se lembrar. Davi está perguntando ao Senhor: vai se esquecer de mim até quando? Mas no final, o salmista, o nosso querido Davi, diz assim: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Sinalize aos céus, querida, que a tua esperança, que a tua fé, que a convicção que você tem no teu Deus permanece intacta, apesar de você estar no fundo do poço, apesar de você ter amanhecido com o olho inchado de tanto chorar, apesar de você ter ouvido palavras que te machucaram demais, apesar de você ter sido traída, enganada, manipulada, ferida. Não importa, o seu Deus continua te fazendo muito bem, o seu Deus permanece fiel. Portanto, escolha a Deus acima de tudo e sinalize para os céus: eu ainda estou aqui. Embora às vezes eu pense, Senhor, que o Senhor me esqueceu, eu oro como salmista: até quando vai me deixar nessa situação? Mas encerre sinalizando aos céus que você confia em Deus, porque Ele sempre te tem feito bem. Sempre Deus te tem feito bem. E ainda que as situações ao teu entorno te ferem, Deus usa essas coisas para te forjar, te fortalecer, te enrijecer mediante as lutas e continuar firme de pé.
A maldade foi feita pelos homens. Lembra de José? Foram os homens, foram os irmãos, foi a mulher de Potifar. Mas Deus sempre estava ali sinalizando, ó. Rúben foi a favor de José, não é? Quando em vez de matar, venderam, já estavam trabalhando a favor do plano de Deus. Chega na casa de Potifar, era para ser escravo, mas Deus mais uma vez interveio. E olha a situação em que José ficou. Quando veio alguém, passou a rasteira lá no presídio, olha a situação que ele ficou. Deus sempre foi sinalizando: eu não vou te deixar desprovido de alguém que te cuide, que te cerque de atenção, que reconheça em você o seu valor, que sabe que eu estou em ti. Deus sempre está sinalizando, Deus sempre tem te feito muito bem. Está na hora de você tirar os olhos da maldade e começar a olhar as coisas boas que Deus tem feito a você, mesmo no meio desta situação terrível. Vamos escolher Deus acima de tudo. Mude o foco, mude o seu olhar. Continue olhando para Deus. Ele é teu socorro, Ele é a tua resposta. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo.